A quantia referente a um título de capitalização aplicada durante 2 anos, 9 meses e 12 dias, a taxa simples de 2,25% ao mês, que produz um montante de R$ 437.875, é de R$ 175.000, 200.000, 225.000, 250.000 ou R$ 275.000. Eu vou resolver essa questão de algumas maneiras diferentes. A primeira vai ser pela fórmula mesmo. Eu tenho aqui que o valor futuro ou montante foi de 437.875. Então, eu anoto o que eu conheço. A taxa é de 2,25% ao mês. Então, eu tenho uma taxa mensal. O tempo foi de 2 anos, 9 meses e 12 dias. Então, vou ter 2 anos, 9 meses e 12 dias. Isso vai ser igual a 2 anos é 2 vezes 360, que dá 720. 9 meses é 9 vezes 30, que dá 270. E 12 dias eu vou contar aqui, ó. Então, eu vou ter 720 mais 270 mais 12. Isso é igual a 1.002. Então, eu vou ter 1.002 dias. Só que como a minha taxa é uma taxa mensal, eu posso pensar o seguinte, eu estou pegando 1.002 de algo que tem 30. Então, o meu tempo foi 1.002 sobre 30. E o que eu quero saber é o valor que gera esses 437.875. A fórmula que eu vou usar é a seguinte, é a fórmula do valor futuro, que é dada por F igual a P, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, eu tenho o F, eu tenho o I, eu tenho o N. Vai faltar o quê? Descobrir o P. O que eu vou fazer agora é montar essa fórmula com os valores conhecidos. Então, eu sei que o F é igual a 437.875. O P é justamente o que eu não sei. Isso vai multiplicar por 1 mais I. A minha taxa era de 2,25%. Eu vou colocar na forma fracionária, 2,25 sobre 100. E o tempo, eu estou pegando 1.002 de algo que tem 30. É lógico que eu vou usar uma calculadora para resolver essa parte aqui, 2,25 sobre 100 vezes 1.002 vezes 30. O valor que eu obtenho, multiplicando 2,25% vezes 1.002 sobre 30 e somando 1, é 1,7515. Então, eu vou ter que 437.875 é igual a P vezes 1,7515. E aí eu pego esse 1,7515, que está multiplicando pelo P, e passo dividindo. Então, eu vou ter que 437.875 dividido por 1,7515 é igual a P. E aí eu vou fazer novamente essa conta numa calculadora. Dessa vez eu vou usar a HP. Então eu vou puxar uma HP aqui no meu visor. Vou limpar com F reg. E vou fazer 437.875, Enter, 1,7515 e a tecla de divisão. Deu 250.000. E 250.000 é uma das alternativas. É a alternativa D. Então, a primeira maneira que eu fiz foi pela fórmula de alternativa D. Vamos ver agora de outras maneiras. A segunda resolução é utilizando a calculadora HP. Então, eu vou trazer a fórmula montada. 437.875, que é o meu F, P é o que eu quero saber, 1 mais a taxa, que é 2,25%, vezes N, que é 1.002 sobre 30, conforme eu já calculei. Vou colocar aqui, deixar isso aqui menor, no cantinho aqui, e puxar a minha calculadora. Então, vou ter uma HP 12C aqui. Vamos puxar.
eu vou aumentar o tamanho dessa calculadora e mudar a posição para ficar mais, para eu conseguir ver a fórmula. O segredo é começar da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer 1.002 dividido por 30, vou calcular 2,25% desse valor e depois somo 1. A partir do momento que eu fiz todo esse lado, eu informo esse 437.875, aperto a tecla de trocar x com y e faço uma divisão. Então, vamos lá. Limpando o HP, eu vou apertar F, deixa eu mudar aqui o F, e depois Reg. Eu vou precisar de mais casas, porque quando eu fizer o 2,25 por 1.002 sobre 30, vai dar 4 casas após a vírgula. Então, eu apertei F, depois o 4, só para ter uma quantidade maior de casas após a vírgula. Então, vamos lá. 1.002, Enter, 30, e divide. Deu 33,4. Aí eu digito 2,25 e a teclinha de porcentagem. Depois eu faço essa soma com 1. 1 e a teclinha de mais. Deu 1,7515. Eu já calculei tudo que eu podia com os números do lado direito da minha equação. O próximo passo é informar o lado esquerdo, 437,875. Aperta a tecla de X, troca com Y, e aí aparece 1,7515, que era o meu resultado anterior, e a teclinha de divisão. E vai dar o meu resultado, que é quanto? 250 mil. Olha só, 250 mil, que é a alternativa D. Não é? Conforme eu tinha feito da outra maneira, deu a alternativa D. E uma maneira final de se resolver seria a seguinte, seriam usando as alternativas. Eu tenho 175 mil, 200 mil, 225 mil, 250 mil, 275 mil. Eu vou supor que eu não sei qual é a resposta. Então, se eu vou escolher uma das alternativas, eu recomendo que escolha a alternativa que está na posição central, porque, olha só, eu tenho 225 mil, ou dois valores abaixo de 225 mil, e dois valores acima de 225 mil. Então, como essa posição aqui do meio, né, ordenadamente 225 mil está no meio, é ele que eu vou partir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar a minha calculadora. Eu aperto F, depois Reg. Então, tem aqui F, depois Reg. E aí, eu vou calcular os juros de 225 mil. Mas como que eu calculo os juros? Eu digito 225 mil e aperto Enter. Multiplico pela taxa, que era 2,25%. Então, 2,25, a teclinha do porcento. E multiplico pelo tempo, que era 1.002, aí vezes, e depois 30, e a teclinha de divide. Esse valor aqui que eu tenho no meu visor, 169.087,50, é os juros. Só que na HP, se eu faço essa sequência e depois aperto mais, ele me dá um montante, que é 394.087,50. Só que eu não queria esse valor, eu queria 437.875. Olha só, eu queria esse valor e cheguei nesse. Ou seja, essa escolha me deu um montante abaixo do que eu queria. Então, eu sei que eu posso ir para a alternativa D. Então, faço o quê? Limpo novamente a minha HP, fazer F Reg, vou informar 250 mil, Enter, 2,25, teclinha do porcento. Aí o tempo era 1.002, multiplica, 30, divide. O meu juros deu 187.875. E se eu apertar a teclinha de mais, vai dar o quê? O meu futuro. Aí, olha só, apertando mais, eu cheguei a 437.875, que era o valor que eu esperava. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D. 437.875 foi obtido a partir de 250 mil reais. Sabendo que uma capitalização de 30 mil reais foi aplicada à taxa simples de 4,5% ao mês,
durante 8 meses, ao final desse tempo, o capital acumulado é de 39.600, 40.000, 40.400, 40.800 ou 41.200 reais. Nesse exercício, o que eu quero saber é o valor futuro. Mas é dado que o valor presente é 30.000, os juros não vai precisar usar nesse exercício, a taxa de juros é 4,5% ao mês e o tempo é de 8 meses. É importante perceber que a taxa e o tempo estão concordando nas medidas, né? Eu tenho 4,5% ao mês durante 8 meses. A fórmula a ser utilizada é F igual a P, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, vou ter que F, que é o que eu quero saber, igual a P, que é 30.000, que multiplica 1 mais 4,5% é a mesma coisa na forma decimal que 0,045. Então, eu vou ter 1 mais 0,045 vezes 8. Ou seja, F igual a 30.000, que multiplica 1 mais 0,045 vezes 8 é 0,36. Ou seja, F igual a 30.000, que multiplica por 1,36. E aí, essa aqui é a única conta que eu vou ter que fazer. Eu vou colocar 1,36 vezes 30.000. Vou colocar esse monte de zero, eu tenho 4 zeros, 1, 2, 3, 4, depois eu faço 3 vezes o 6, que dá 18, e vai 1, depois 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, que vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, dá 4. Como eu tinha duas casas aqui após a vírgula, eu vou ter que ter duas casas aqui após a vírgula. Então, a minha vírgula vai estar aqui. Ou seja, o meu resultado foi 40.800. É só marcar aqui, alternativa correta, 40.800. Alternativa D. Agora, com esses dados e tendo uma HP12C, eu faço o seguinte. Primeiro, vamos limpar HP. Aperto F, depois rege, limpei HP. Eu vou reduzir o número de casas. Vou apertar F, depois o 2. Olha só, o meu valor presente era 30.000, a taxa era 4,5% e o meu tempo era de 8 meses. Então, é só apertar, ó, 30.000, Enter. Depois, 4,5, a teclinha de porcento, e 8, a teclinha de vezes. Deu 10.800. Esse 10.800 se refere aos juros dessa aplicação. Se eu quiser saber o valor futuro, depois dessa sequência, é só apertar a teclinha de mais. E aí deu quanto? Deu 40.800, que era justamente a alternativa D. 40.800, aqui, alternativa D, 40.800. Sabendo que a quantia de R$36.000 foi aplicada em uma previdência privada durante 7 meses e rendeu 12.600 de juros simples, a taxa mensal foi de 2, 3, 4, 5 ou 6%. Vamos anotar os valores conhecidos. Eu sei que o valor presente foi de 36.000. Os juros obtidos foram de 12.600. A taxa é justamente o que eu quero saber e o tempo foi de 7 meses. Lembrando que eu quero uma taxa mensal, então não vou ter problema com as minhas medidas, né? Com as minhas variáveis I e N. Né? E o valor futuro? O valor futuro não interessa nesse exercício. A fórmula que eu vou utilizar é a fórmula que diz que J igual a P vezes I vezes N. Então, tem aqui a fórmula a ser utilizada. J igual a P vezes I vezes N. Então,
Vamos colocar os valores na fórmula. Então, 12.600 é igual a P, que é 36.000, vezes I, que eu não sei quem é, vezes N, que é 7. Se eu colocar I sobre 100, o que vai ocorrer? A minha resposta já vai estar em porcentagem. Eu não vou ter um valor de I decimal. Então, eu já vou ter a minha resposta, que é só marcar no gabarito. Olha só, simplifica. 2 zeros daqui, com 2 zeros daqui, eu vou ter que 12.600 é igual a 360 vezes 7, 2.520 I. Aí passa o 2.520 dividindo, 12.600 dividido por 2.520 é igual a I, e o resultado dessa divisão é 5. Então, posso dizer que a minha taxa I, né, daqui eu vou chegar aqui, I é igual a 5, e como eu tinha feito I sobre 100, posso colocar 5%. Cheguei no meu resultado final. Aí vamos ver lá no gabarito qual que é a resposta, né? É a alternativa D, 5%, alternativa D. Para resolver com HP12C, eu montei a minha equação aqui, ó, 12.600 igual a 36.000 vezes I vezes 7. O que eu vou fazer é multiplicar o 36.000 por 7, depois eu vou digitar 12.600 e apertar uma tecla que é uma porcentagem de um total. Então vamos ver como que vai ocorrer com a minha HP12C. Então vou buscar a minha calculadora aqui, vou ampliar ela aqui, aí eu aperto F, depois Reg para limpar, e aí vamos lá, 36.000, Enter, depois 7 vezes, deu 252.000. Aí eu digito os juros, que era 12.600, e aperto a tecla porcentagem de T. E aí deu quanto? Deu 5, que representa os 5%, né? Que é a alternativa D, 5%. Uma outra opção seria a seguinte, vamos novamente usar aqui a calculadora, vou apertar F, depois Reg para limpar, e eu vou calcular quanto que 12.600 representa de 36.000. Essa maneira é um pouco mais conceitual. Então, olha só, eu digito 36.000, aperto Enter. Digito 12.600 e, novamente, porcentagem de T. O que isso significa? Que 12.600 representa 35% de 36.000. Só que esses juros, né, de 12.600 foram obtidos em 7 meses. Então, aperto 7 e depois divide. E vai dar o quê? Vai dar os mesmos 5% que eu tinha obtido anteriormente. Aplicando R$ 27.000 durante um certo tempo, a 30% ao ano, e obtendo R$ 16.200 de juros simples, o tempo de aplicação foi de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou de 6 anos. Eu tenho que a aplicação foi de 27.000, a taxa foi de 30% ao ano e os juros foram de 16.200. Eu quero saber qual foi o tempo. Então, eu vou usar a fórmula que diz que J igual a P vezes I vezes N. Né? É a fórmula do juros simples que diz que J igual a P vezes I vezes N. Vamos lá colocar os valores. J, que é 16.200, igual a P, que é 27.000. Então, eu vou ter aqui, ó, 27.000, vezes 30%, que eu vou colocar na forma fracionária, vezes N, que é o que eu não sei. Simplificando 2 zeros aqui do 100 com 2 zeros aqui do 27.000, eu vou ter 16.200 igual a 270 vezes 30. E 16.200
270 vezes 30 é igual a 8.100. E eu coloco a letra N, 8.100 vezes N. Esse 8.100 está multiplicando N, então ele pode passar dividindo. Então isso vai me dar aqui 16.200 sobre 8.100 é igual a N. E o resultado dessa divisão, 16.200 por 8.100, é igual a 2. Então, N é igual a 2 e esse resultado vai ser dado em anos. É só marcar a alternativa. Ó. Alternativa A, 2 anos é o tempo que eu vou conseguir esses juros. Na calculadora HP12C, eu faço primeiro o lado direito. Eu multiplico o 27.000 por 30%, ou calculo 30% de 27.000, informo 16.200, uso a tecla de trocar x com y e depois uso a tecla de dividir. Então, na minha HP12C, ficaria como essa conta. Então, vamos colocar aqui uma HP. Eu ia colocar, vamos aumentar novamente aqui. Vou limpar F, depois reg. Digito 27.000, Enter. Depois 30, a teclinha do porcento, deu 8.100. Aí eu informo 16.200, ó, 16.200, a tecla de trocar x com y, e depois a tecla de divisão. E aí deu o quê? Deu 2, que representam os 2 anos. Sabendo que, para obter 7.500 de juros simples, aplicou-se a quantia de R$10.000 por 5 anos, a taxa anual dessa aplicação foi de 5%, 10%, 15%, 20% ou 25%. Olha só, colocando na fórmula que J, no caso é 7.500, igual a P, que no caso é 10.000, vezes I, vezes N, que no caso é 5, como eu quero a taxa anual e o tempo está aqui em 5 anos, eu não preciso me preocupar. E, para obter direto a minha taxa percentual, eu posso colocar I sobre 100. O que vai ocorrer? Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, e eu vou ter que 7.500 é igual a 100 vezes 5, 500 I. Eu pego esse 500 que está multiplicando o I e passo dividindo. 7.500 dividido por 500 é igual a I. Aí eu posso simplificar 2 zeros com 2 zeros. Eu vou ter 75 dividido por 5. Mas o resultado de 75 dividido por 5 é quanto? É 15. Então, eu posso dizer que I é igual a 15. E como eu tinha feito I por cento, 15% ao ano, que é a alternativa C. Usando a HP12C, eu faria 10.000 multiplicado por 5, depois informaria os 7.500 e digitaria porcentagem de T. Seria uma maneira. Então vamos ver como que vai ser isso aqui na HP. Vamos puxar uma HP aqui no visor. Vamos aumentar o tamanho da HP. Vamos limpar com FREG. E olha só, era 10.000. Enter. 5 vezes. Aí depois eu informava os 7.500 e teclo porcentagem de T. E deu 15, que era o quê? Os 15% da alternativa C. Ou, uma outra maneira, vou apertar FREG, eu vou perguntar quanto que 7.500 representam de 10.000. Então, o primeiro digito 10.000, Enter, e depois 7.500, porcentagem de T. Deu 75%, ou seja, 7.500 é 75% de 10.000. Mas como esse 75% foi obtido em 5 meses, eu aperto 5 e divide e vai dar os mesmos 15% da alternativa C.